Bom dia, gente. Bom dia para quem está entrando aí. Hoje a gente vai ter o debate com Gaúcho, para gente que é amigo, conhece, Tiago Henrique, médico, que nos últimos dias aí, inclusive, deu importantes posicionamentos no Twitter sobre o coronavírus, sobre a epidemia, sobre como o governo brasileiro tem se comportado frente a isso, e a gente convidou ele para bater esse papo para a gente se atualizar, né? O que significou essa mudança no Ministério da Saúde, se teve algum impacto ou não é, no processo de enfrentamento à epidemia e também para a gente tirar nossas dúvidas sobre como se cuidar, né? As dúvidas. E nesse momento a gente precisa estar bem informado, então preparem suas questões, mandem suas questões. É muito importante a gente saber se cuidar. Espero que vocês estejam bem na quarentena de vocês. Já tá dando aquela agoniazinha, né? Vários dias em casa, muito tempo, isolados. Mas, enfim, a gente vai se adaptando, né? Eu tô mantendo minhas aulas, então todo dia tem aulinha, todo dia tem tarefa, todo dia tem estudo, todo dia tem trabalho, tem Helena Ferrante. Então a gente vai se adaptando a essa situação, mas sem jamais deixar de pensar política, deixar de denunciar, de propor e de fazer o bom combate nesse momento, né? Então um pouco do que a gente está fazendo com essas lives, né? Fazendo um espaço de reflexão e de debate. Aqui também juntando a nossa militância, né? Que a gente está isolado em casa, mas a gente tem que estar junto de alguma forma. Eu acho que em Casa em Movimento é um pouco esse propósito, né? De juntar a gente um pouquinho. Cadê Gaúcho? Eu acho que ele, assim como os não tão jovens que a gente convida para essa live, se batem um pouco para conseguir ligar aqui o negócio. Eu sofri também um pouquinho, viu, gente? Eu vou confessar. Sofri um pouquinho, mas agora já acostumei. Eu vi que ele já tá aqui, só que ele não faz o pedido e eu também não sei se eu sei fazer. Vamos lá. Frodo, quem sofre é você mesmo. Eu tô vendo que você tá aí, ô Gaúcho, mas precisa abrir a janela de diálogo aqui, que eu só sei quando a pessoa solicita, viu, Frodo? Se tiver que ser eu aqui, tu me orienta. Acabei de falar que isso era um problema dos mais velhos e tô aqui porque fazendo a mesma coisa. Ainda bem que a minha pele disfarça. Gente, cadê? Ô, Gaúcho, tu que tá assistindo, saia da live, volte pra live. Quando você voltar, vai aparecer assim, solicitar participar da conversa. Aí você diz, você aperta solicitar. E aí eu aceito aqui. Faz isso, já que você tá conseguindo nos ouvir aí. Enquanto isso, galera que tá entrando aí, vão preparando as questões. Eu acho que um dos objetivos principais dessa. Vai rolar a live do cabelo cacheado, viu, gente? Tá bem pertinho. Achei minha dupla. Para trocar sobre Black Power. Porque como eu sei cuidar de cachos, eu não sei dar dicas de como cuidar do Black. Achei que era importante achar uma duplinha que pudesse trocar isso. Já achei, viu? Vai rolar. E aí, gaúcho? E aí, Jess, tudo bem? Tudo bem? Tudo Quanto tempo? jóia? Esse ano não vamos ter nosso São João, né, gaúcho? Rapaz, nem fale, fiquei tão triste que A a gente gente não vai ter o São João Nordestino esse ano. ia fazer nosso ano 2, a nossa festa de sucesso em São Paulo. Pois é, a gente vai ter que fazer isso, fazer ela via live. Via live, via live. E pós-pandemia, vamos trazer aí nosso forró de volta. Quer dizer, né? Exatamente. Essa perspectiva, em algum prazo, é um pouco do que a gente quer saber de você hoje. E aí, tu tá bem, gaúcho? Tô cansado pra caramba, mas tô bem. A gente tá.
Eu acabei aumentando um pouco a quantidade de plantões que eu dou, que eu trabalho em UTI, porque tem vários colegas que são de grupo de risco, que tiveram que se afastar do trabalho, e outros colegas que já estão doentes, né? Então, a galera ficando doente, e aí a gente tem que estar cobrindo, né? Cobrindo o espaço da escala do e aí, como é que se diz? Eu estou limpo aí para mais alguns dias de frente, pelo menos. Sim, bota fé. Ô, Gaúcho, vamos começar então aqui nossa live, né, gente? Bom dia Bora. para quem está assistindo. A gente vai trocar uma ideia agora com o Tiago Henrique, né, gaúcho para nós, que é pernambucano, Sim. que trabalha aqui em São Paulo como médico, então está na linha de frente aí, também pode tirar muitas dúvidas, principalmente de como se cuidar, porque tem surgido muita coisa, gaúcho, de mito, é verdade e tal. Eu acho que tem uma grande confusão de informações sobre o que de fato é exagero, o que é que tem que ser feito mesmo e tal e tal. Acho que é bom a gente esclarecer isso aqui. Mas antes de entrar nesse tema mais assim, perspectivas da epidemia em si no Brasil, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa troca no Ministério da Saúde. Teve impacto, vai ter impacto ou não no processo de enfrentamento à epidemia? Há uma descontinuidade ou esse novo ministro vai continuar o que estava sendo feito pelo Mandetta? É, e quem é esse cara, o que ele significa, sabe? E atualizar um pouco a gente sobre o que significou essa mudança no Ministério. Bom, Jéssica, assim, esse novo ministro da Saúde, na verdade, ele ainda não mostrou a que veio, quer dizer, até mostrou. E a gente está muito preocupado com o que ele tem mostrado até agora. Na verdade, o Mandetta, todo mundo sabe, a gente conhece, a gente da equipe do Medicina em Debate, a gente que atua na militância pelo SUS já há muito tempo, a gente sabe que é Mandetta. A gente conhecia Mandetta de outros carnavais, sabia que Mandetta era um parlamentar das principais lideranças da direita no parlamento, contrário às medidas de fortalecimento do SUS. Ele era lobista de plano de saúde, das operadoras de saúde, ele foi gestor da Unimed, lá no Mato Grosso também. Então a gente conhece Mandetta, conhece ele de outros carnavais. Foi o principal opositor do Mais Médicos, inclusive, no parlamento. Então a gente já conhecia Mandetta. Quando Mandetta assumiu, ele de fato colocou um pessoal no secretariado que era muito técnico. E a gente, todos conhecidos na área da saúde pública de uma forma geral. Só que voltado para um projeto de direita. Então, voltado para, assim, acoplado com o projeto autoritário do Bolsonaro e um projeto liberal para a saúde do Brasil. Só que mas de qualquer forma, eram pessoas que tinham certa trajetória no SUS. Então, o próprio secretário da Atenção Primária, o Erno Hasheim, o João Gabardo, que tinha sido secretário de Saúde de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Wanderson, que é o secretário de Vigilância e Saúde até agora há pouco, até a queda do Mandetta, ele foi o cara que coordenou a resposta da epidemia da H1N1, do vírus Zika. Então, você tinha pessoas que, de fato, eram técnicas, mas com uma diretriz meio alinhada ao liberalismo no debate da saúde. Então, era assim, era diminuir o tamanho do SUS para deixar ele mais eficiente, mas diminuindo o tamanho do SUS e dando mais espaço para o setor privado. Essa era a conformação geral do que o Ministério do Mandetta vinha trabalhando. Mas pessoas que sempre estiveram no SUS. Isso é importante que a gente frise. Por quê? Porque na hora que o bicho pegou, na hora que eles perceberam que a pandemia ia bater forte aqui no Brasil, eles viram, rapaz, nosso setor privado não tem a menor condição de responder a esse negócio se vier forte como está vindo nos outros países. E a gente vai precisar do SUS. Porque é o SUS que vai conseguir proteger a maior parte da população. Porque o setor privado, para você ter uma ideia, ele não tem aquilo que a gente chama de modelo de vigilância em saúde. Quem controla o modelo de vigilância em saúde, que é com porto, aeroporto, chegada de pessoas que precisam ser testadas ou não e tudo mais, é o SUS para todo mundo. Não existe essa questão no setor privado. Então, eles tinham que ativar o SUS e fortalecer o SUS num curtíssimo espaço de tempo, né, para poder dar algum tipo de resposta. E foi essa contradição dessa galera que fez a gente, inclusive, dizer, olha, tem muitas medidas que o Mandetta está tomando que são na direção correta. Porque, tecnicamente, o povo ali manja. Eles sabem. Né? A questão era a diretriz geral da política, que teve que dar um cavalo de pau para uma medida de fortalecimento do SUS para evitar uma hecatombe social aqui no Brasil. E foi isso que eles estavam fazendo. Então, de uma hora para outra, Mandetta vestiu o colete do SUS. Mandetta dizia que só o SUS ia salvar a gente.
Então, assim, isso tudo ia fortalecendo, por mais que tenha sido, que a gente imagina que fosse um discurso até temporário, vamos dizer assim, se o Mandetta tivesse continuado, que possivelmente pós-pandemia poderia voltar muitas coisas do jeito que eram antes, mas a contradição que foi colocada para a gente era muito importante. Porque era uma contradição que colocava para o conjunto da sociedade a importância do Sistema Único de Saúde. E ao colocar a importância do SUS para todo mundo, isso não volta para dentro da caixinha do jeito que eles poderiam querer depois. E aí isso abriu espaço para a luta política. Bom, o Mandetta cai por conta disso. Porque o Mandetta, ele colocou de fato, veja que o Mandetta, mesmo assim, ele ainda tentou fazer mediações ali com a burguesia, porque a gente tem que lembrar que o Mandetta sempre foi um representante dessa burguesia, mas ele sempre tentou fazer mediações da resposta brasileira com essa galera. E internamente, nós na equipe do podcast Medicina em Debate, a gente sempre vinha debatendo isso, ó, tá parecendo que o Mandetta joga para o mercado uma coisa, mas eles têm internamente, eles sabem que o bicho vai pegar muito e eles ficam ganhando tempo. Então, cada vez que o Mandetta dizia, olha, semana que vem vai estar pior, semana que vem vai estar pior, mas talvez a gente possa abrir e tal, toda vez que ele um dia dizia que podia abrir, no outro dia dizia que piorou muito. No dia que dizia que podia abrir, no outro dia dizia que piorou muito. E ele foi ganhando tempo com isso, entendeu? E ele foi ganhando tempo. A gente percebeu que isso era uma estratégia dele, né? Percebeu que isso era uma estratégia de ganhar tempo. Quando o Mandetta começa a ganhar notoriedade, a ganhar força, a gente começa a perceber que isso incomodou o Bolsonaro e, fundamentalmente, com aquela entrevista que ele deu no Fantástico, o Bolsonaro e os militares decidiram limar ele. Por quê? Porque o que Bolsonaro quer é pura e simplesmente salvar o próprio poder. Bolsonaro não está preocupado com a vida de ninguém, ele não está preocupado com o emprego, ele não está preocupado com a economia pela economia. Ele está preocupado com a economia porque se a economia não se sustenta, ele cai. Ele sabe que o único fiador dele na sociedade brasileira é com a grande burguesia, né, com os poderosos no Brasil, é porque o governo dele tem o Paulo Guedes e essa política econômica liberal que sempre serviu essa turma. Então, o que acontece, Jéssica, é o seguinte, se a economia se degenera, Bolsonaro perde força e cai. Então, nesse sentido, ele está tentando de tudo. É cloroquina, agora o remédio de verme, é tudo que tenha uma luzinha, que possa ser uma saída desse fim do túnel, ele tem se agarrado. E aí foi nessa história, nesse sentido, que ele demitiu o Mandetta, porque o Mandetta não queria abrir mão da ciência. Mandetta, por exemplo, ele barrou até aquele momento, o uso da cloroquina para paciente assintomático, por exemplo. Né? Até aquele momento lá, Mandetta, ele já tinha autorizado o uso, não recomendado, mas autorizado, que é diferente, muito diferente, para que os médicos pudessem usar a cloroquina em caso moderado ou grave, pacientes que tivessem internado em hospital, mas ele não recomendava. E diziam, não é para dar para todo mundo. Por quê? Porque isso é o que a ciência diz hoje para a gente, de fato. Eu tenho acompanhado todo dia as publicações científicas novas que vêm aparecendo. Então, isso daí deixou a gente numa situação que, olha, a gente tem um mínimo de ciência e de razoabilidade lá. Esse cara, o Nelson Tait, que entrou na semana passada, ele foi médico. Ele mesmo diz, ele não é mais médico há muito tempo, há muitos anos, ele é consultor. Ontem eu fiz uma tuitada que eu até disse, olha, um coach entrou no Ministério da Saúde. Porque, assim, ele é consultor de empresas, ele é de empresas da área de saúde, ele é dono de empresas da área de saúde, ele é um empresário que fez uma formação, uma trajetória inteira nessa questão de gestão privada da saúde. Né? Na trajetória dele, nunca botou um pezinho um dia de trabalho no SUS. Mínimo equipamento a equipe tinha, né? O próprio Mandetta. O próprio Mandetta foi secretário de saúde por muitos anos. Entendeu? Então, assim, você tem e a equipe tinha muito mais gente competente também do ponto de vista técnico-científico, né? Falando nesse ponto de vista. Então, esse Nelson Tait, cara, eu estava dizendo para a galera, olha, nos meus colegas médicos, né? Porque é engraçado que a gente tem visto cada vez mais gente arrependida dentro da categoria da gente por ter votado nesse projeto. Mas aí, hoje, talvez mais, eu não estou vendo a entrevista do Sérgio Moro aí, mas talvez mais. Mas o que acontece é o seguinte, eu disse para eles, olha, Bolsonaro precisa de um médico que tenha mais ego do que juízo para entrar numa cilada dessa. Entendeu?
tinha que ser mais ego do que juízo, não tinha jeito. E Entrar ele no achou. ministério no meio da epidemia, achando. Não, exatamente, exatamente. Então, assim, ele achou um cara que tem mais ego do que juízo, né? Então, o que acontece é que entrou o Nelson Tais sem saber absolutamente nada do SUS, desconhecendo completamente as coisas, só fazendo falas evasivas, veio com a conversa da ciência, só que o que ele fez semana passada? Anunciou 46 milhões de testes, coisa que o Mandetta já tinha, que o Mandetta já tinha dito que ia trazer 20, depois mais 10, depois mais não sei quanto. O próprio Tais começou falando de 46 milhões, ontem falou de 10 milhões. Ou seja, a gente não sai, eles só fazem prometer. Chegar esses testes, 1 milhãozinho não chega de teste aqui. Entendeu? Então, assim, a Secretaria de Saúde é que estão se lascando para comprar. São Paulo fez compra diretamente com a Coreia do Sul. O Maranhão fez compra diretamente com a China. O consórcio Nordeste está fazendo compra diretamente com a China. Então, o governo central, agora, ele está completamente acéfalo. Completamente. O Ministério da Saúde hoje ele não existe. Eu brinquei no grupo nosso do podcast Medicina em Debate, que agora que eu estou no meio dos jovens, eu posso falar isso. Mas na hora que Mandetta caiu, aí eu me lembrei daquela cena de Harry Potter, né? The Ministry Has Fallen, né? Aquela cena da bolinha de luz entrando assim na tenda, assim, o ministério caiu. Que é isso, que era o mínimo de razão que a gente tinha. E esse Nelson Tait, ele simplesmente é o mercado puro na saúde. Ele é o mercado puro, é a resposta do mercado purinha no comando do Ministério da Saúde. Então, assim, é impressionante a incapacidade de resposta que o governo federal está colocando agora. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, Gaúcho, e qual é, assim, o real estágio da epidemia no Brasil e a perspectiva, porque é isso, né? Os estados, os governos dos estados, por exemplo, que estão desde sempre tomando medidas minimamente mais consequentes do que o governo federal, então estão defendendo isolamento social, como até aqui em São Sim. Paulo, né? A gente está vivendo, né? O governo vai ter isolamento, tal, abrir Uhum. só o mínimo necessário, tal, tal, tal. Mesmo esses governos estão sendo muito pressionados, pelas movimentações do governo federal, né, e da pressão popular que aumentou nos últimos dias e que a renda caiu, a gente quer, né, voltar a trabalhar, o emprego e tal, essa dicotomia que se criou na disputa política, tem pressionado muito os governos estaduais a dizer que não, gente, o Dória já falou, né, vamos começar uma reabertura regional, gradual e tal, mas vai reabrir e tal. Só que quando ele fala isso, eu fico meio me questionando, né? Bom, olhando para o mundo, foi bem rápida, viu? Essa passagem da epidemia pelo Brasil, porque o mundo inteiro que teve mais testes, que teve, em alguma medida, até uma estratégia melhor para combater o coronavírus do que no Brasil, com essa confusão toda do governo federal. A epidemia durou mais tempo, então como é que no Brasil, já em um mês e pouco, a epidemia está indo embora, tá dando tchau? Isso é real? Esse apontamento de que daqui a 10 dias vai ser possível reabrir é real? Ou essa análise do estágio da epidemia ela está completamente deslocada? Eu queria que você atualizasse a gente nesse sentido, assim, qual é o real estágio, qual é a perspectiva que você acha? Assim, quando é que você acha que, de fato, vai ser possível reabrir, né? Aos poucos ou de vez? Como é que está esse processo? Veja só, Jesse, o Brasil, quem acompanha a gente no Medicina em Debate, tanto os podcasts quanto as posts no Twitter, a gente vem batendo numa tecla. O Brasil, ele é um país continental. Ao ser um país continental, a gente tem que entender que cada estado brasileiro ele deve se comportar como um país europeu diferente, né? Porque assim, lá na Europa, com a União Europeia principalmente, você tem uma circulação tão grande de pessoas entre os países que são até menores do que os nossos estados aqui, igual ao que a gente tem dentro do território nacional aqui, né? Então, assim, a gente tem que saber que cada estado ele se comporta de um jeito. De fato, a gente tem um monte de município que qual é o problema qual é o problema nosso? Qual é a questão em relação à quarentena? Você uma vez, a quarentena traz sofrimento para as pessoas. Traz muito sofrimento, traz angústia, problema de saúde mental, um monte de coisa, ao mesmo tempo que impacta a economia. E a gente sabe que problema na economia num país que é comandado pela direita vai bater no ombro dos mais pobres. A gente sabe disso, né? Então, assim, não é bom para aquelas pessoas que são informais, que precisam. Imagina aquele cidadão que vende pipoca na praça, no parque. Que ele depende do dinheiro que vem todo dia da pipoca para alimentar a sua família.
entendeu? E com o governo atrasando o repasse de dinheiro e tal. Então, assim, a gente tem que lembrar que a quarentena ela é uma medida que é uma medida de exceção que a gente tem que fazer de fato para proteger as pessoas, mas no momento correto. Se a gente fizer muito cedo essa quarentena, qual é o problema? Cara, na hora que os casos começarem a pipocar, você vai ter que fazer de novo. Ou vai ter que ampliar o tempo. Então, quem entra cedo demais, pode ser que demore, faça muito mais tempo na quarentena. Quem entra tarde demais, vai ter muita morte. Então, você tem que ter uma gradação de saber exatamente quando entrar na quarentena. Então, tem, de fato, municípios no Brasil, e a gente dizia isso desde sempre, antes, lá, na época do Mandetta, mesmo quando eles estavam preparando esse coisa, ó, tem municípios que não precisam estar em quarentena, e é verdade. Tem municípios no Brasil que não tem nenhum caso. Então, não precisa esse município estar em quarentena. Agora, a gente dizia, desde que cumpra duas condições. Quais são? Ter testes disponíveis, que a gente ainda não tinha, né? E ainda não tem, né? Ter teste suficiente e fazer bloqueio de fronteira. Ou seja, os estados, todas as fronteiras de estado, as pessoas que forem passar ser, no mínimo, testada, rastreada com termômetro, carro, a turma passar aquele negócio de hipoclorito em cima do carro, não sei o que, essas coisas todas. Então, ter toda uma precaução. E as pessoas que se locomoverem, que se mudarem de estado, obrigatoriamente ficarem em quarentena. Pelo menos 14 dias quando estão indo para outro, para ver se não vai ter sintoma nenhum, para ser testada se for preciso. Então, essas condições a gente não tinha no Brasil. E não tem no Brasil, né? Mas é real que, de fato, a gente não precisa de ter todos os mais de 6 mil municípios brasileiros, 5 mil municípios brasileiros em quarentena ao mesmo tempo, né? O que está acontecendo aqui em São Paulo, Jéssica? São Paulo, se você for ver o plano, de fato, que o governo do Estado de São Paulo preparou, e eu tenho criticado a atuação do governo do Estado de São Paulo, mas o problema é que, como a gente tem um negócio tão pandemônio a nível nacional, né, São Paulo está... Né, Dória, exatamente, entendeu? Dória está saindo um cara muito razoável, entendeu? Então, assim, a iniciativa do Estado de São Paulo é abrir pelas cidades que não tem caso, entendeu? Primeiro, pelas cidades que não tem caso, tal. A região metropolitana, por exemplo, demorar um pouco mais, né? A região metropolitana de São Paulo, que é onde mais tem caso. E a gente tem que lembrar que essa pandemia aqui no Brasil, ela tem um recorte de classe muito importante no seu início. Por quê? Ela foi uma doença trazida pela classe média e pelos ricos para cá, que é a galera que tem condições de viajar para a Europa, para a China, para não sei aonde, entendeu? Que circula em aeroporto. Então, essas pessoas, essas pessoas é que trouxeram o vírus para o Brasil. E ele contaminou inicialmente a classe média. Tanto que uma primeira onda de casos foi no setor privado, que chegou perto de um limite, só que assim, aqui em São Paulo, que foi o epicentro brasileiro da doença, é o estado que, por sorte, é o estado que tem a maior rede hospitalar do país. Por sorte, mais ou menos, né? Porque historicamente isso é muito ruim, né? Porque a gente concentra muito redes hospitalares em São Paulo, o resto do Brasil tem muito pouco. Entendeu? Então, assim, São Paulo ele teve condições de remanejar, por exemplo, vai para a cirurgia, vai para a internação disso, daquilo, outro, a galera que tem condições de alta já vai direto para casa, entendeu? A gente monitora as pessoas em casa e você remanejou para abrir mais capacidade de leito no estado de São Paulo. Então, São Paulo já é o estado que mais tem leito no país e ele teve uma capacidade de remanejar muitos. Só o Hospital de Clínicas da USP, por exemplo, abriu 200 novos leitos de UTI dentro da estrutura que ele já tem. Entendeu? O Emílio Ribas abriu leitos novos também. Então, por isso que São Paulo não colapsou, não chegou a colapsar. Agora, os estados que menos têm capacidade de resposta são os estados que têm um sistema de saúde um pouco mais frágil. E aí a gente está vendo estourar no Ceará, está vendo estourar no Amapá. E olha que o Ceará não tem nem um sistema de saúde tão frágil assim. Oi? Manaus, a situação da... Não, Manaus, Amapá, Manaus, né? Assim, então o negócio está terrível nesses estados, porque você tem historicamente uma rede que é pequena para o tamanho da população que você precisa. Olha que o Ceará tem até uma rede razoavelmente estruturada no SUS. Só que a rede privada do Ceará é muito pequena, né? Você vê, Pernambuco, que tem a segunda maior rede privada de hospitais no Brasil, Pernambuco está entrando no colapso já, entendeu? Está entrando em colapso. Então, assim, a gente está numa situação em que a gente, em São Paulo, a gente teve uma questão, Jéssica, que foi a quarentena foi iniciada aqui em São Paulo, enquanto os casos ainda não tinham descido com força para a periferia. Ainda não tinham descido com força para a periferia. Quando os casos começaram a pipocar na periferia, a gente já estava em quarentena, fazia uma semana. Entendeu? Então, isso deu uma aliviada um pouco na pressão.
sabe? Só que Controle. mesmo assim, oi? O efeito de controlar. Exatamente. Só que mesmo assim, Jesse, a gente já começa a ver os hospitais de campanha que foram abertos começarem a encher. Ainda não estão perto de estourar, mas começarem a encher. A gente começar a ver, por exemplo, os hospitais públicos começaram a lotar, por exemplo. Eu trabalho na UTI, numa das UTIs do Hospital de Clínica, da USP. Lá está lotado. A gente não tem vaga. Né? Em várias outras UTIs lá também está lotado. O Emílio Ribas lotado. O caso do médico que morreu aqui em São Paulo na segunda-feira, do colega nosso, médico de 31 anos de idade que morreu, ele passou um dia inteiro esperando vaga na UTI do Emílio Ribas. Ele entrou lá no pronto-socorro pela manhã, só entrou na UTI à noite e morreu lá à noite. Então, assim, se a gente relaxar as medidas de quarentena, a gente corre o risco de ter uma hecatombe nas cidades mais populosas do país. Isso é um problema. Com certeza. Ô, Gaúcho, mas vocês têm alguma condição de fazer alguma perspectiva, alguma, assim, quando mais ou menos vocês acham que no Brasil é possível começar a abrir, mesmo que seja dessa forma gradual, né, começando pelas cidades que não tem tanta contaminação e tal, e depois seguir abrindo? Vocês têm uma noção, assim, de qual a perspectiva? A gente tinha, A gente tinha essa noção até semana passada, quando a gente tinha algum comando no Ministério da Saúde. Por que isso? Porque a gente, como vejam que de ontem para hoje, a gente teve mais de 400 mortes. Né? Sim. E agora o Ministério da Saúde parece que não, que está batendo cabeça, que não sabe nem de quando vieram essas mortes. Então, qual é a nossa preocupação? Quando você tinha uma coordenação, uma direção nacional em relação para a gente, porque o governo federal ele podia dar uma diretriz, só que os estados é que fazem de fato a diretriz funcionar. Não é o governo federal que vai dizer abre tudo, não pode, ele não tem poder para falar isso por conta do nosso pacto federativo, graças a Deus, né? A Deus não, a Constituição de 88. Mas enfim, mas o fato é que os estados e municípios é que têm essa autonomia. Bom, só que quando você tem um governo federal, quer dizer, o Ministério da Saúde, com uma diretriz racional, eles dizem assim, esses estados aqui estão em alerta. Então, quando chegou ali 90% da capacidade, 80% da capacidade de leitos, abre o olho, que pode ser que você tenha que fechar em quarentena no dia seguinte. Entendeu? E por aí. Certo? E manejar por aí. Hoje, eu acho que a gente não. Hoje, o ministro da Saúde ele entrou para abrir. O Tite entrou com um único objetivo: abrir, arregaçar essa coisa da quarentena. Entendeu? Então, essa é a única entrada, é o único motivo para o Tite ter entrado no Ministério da Saúde. Então, hoje, pelas projeções que a gente tinha antes, Jess, que se a gente tivesse algum grau de resposta, né, razoável tal, a gente ia estar chegando no pico dessa epidemia em junho. A gente estaria chegando no pico dessa epidemia, a gente estaria subindo rápido ainda no mês de maio, porque, veja, a gente teve acesso a alguns documentos internos do Ministério da Saúde lá no final do mês de março, e eles trabalhavam com várias projeções. Agora, a projeção mais consenso que eles tinham é que o Brasil vai esgotar a capacidade de leitos ao final do mês de abril, primeira semana de maio. Então, assim, eles colocavam um intervalo de 15 dias ali entre o final de abril e a primeira semana de maio, para que a gente tivesse um colapso na maioria dos estados do país. Entendeu? E, pelo que eu estou compreendendo, esse cenário ainda não está descartado para a gente. Entendeu? Por mais que vários estados tenham feito quarentena, até alguns até mais precoces e tal, mas, como é que se diz, esse cenário ainda não está descartado. Principalmente por quê? Porque começou a se relaxar a quarentena. E mesmo nas cidades em que o governo, teoricamente, ainda não abriu quarentena, como São Paulo. Desde a semana passada, a gente já viu caindo a taxa de pessoas isoladas muito. E a gente sabe que, assim, aumentou isso, a gente vai começar a ver casos novos. Eu trabalho nos hospitais privados aqui também, e aí, assim, lá a gente começou a ver, olha, a gente quase não teve caso novo por uma semana e meia, né? Só casos muito leves, nenhum que foi para mim UTI, por exemplo. Nessa semana, a gente já teve mais 8 casos novos, entendeu? Então, assim, a gente já começa a perceber que relaxou a quarentena, meu amigo, vai ter caso. Então, assim, hoje a gente está ainda meio cego, sem saber, Jéssica, quando é que a gente pode, como é que se diz, voltar ou não para assim, algum grau de normalidade. A gente ainda não sabe. Ainda está cedo para a gente afirmar isso. Vai depender mesmo das próximas semanas. Se a gente chegar na primeira semana de maio e a gente não tiver colapsado a maioria dos estados do país, que é o que eu torço para isso, porque ninguém torce para estar certo. Eu não estou torcendo para estar certo.
né, para que as projeções da gente lá esteja certo, que significa um monte de gente morrendo. A gente torce para que a maioria dos estados não entre em colapso até a primeira semana de maio. Se isso tiver acontecido, talvez a gente tenha conseguido aplanar um pouco a curva. Só que isso no estado de São Paulo. Se você for pegar outros estados, o bicho já está pegando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para cada estado agora como um país europeu, como se fosse um país europeu isolado, entendeu? Uhum. Ô Gaúcho, e sobre essa coisa de quais são os cuidados, né? Porque primeiro a recomendação de uso de máscaras era exclusivamente para quem estava ou tinha suspeita, né, de que estava contaminado, ou estava em contato com alguém que estava contaminado, alguém em casa, doente, né, e tal. Então era uma máscara praticamente para que você não espalhasse. Uhum. E a gente tem visto agora recomendações para usar máscaras, mesmo que você não tenha suspeita, mas para evitar que você seja contaminado, que é uma mudança, né? Então, para quem ia antes no mercado, na feira e tal, e inclusive a orientação era não use máscara, tanto para não gastar a máscara, quanto para não criar uma sensação de terror e tal, sendo que você não tem nenhuma suspeita. E até diziam também que você usar máscara sem suspeita era até pior, porque você tinha uma falsa sensação de segurança, né? E isso fazia com que, às vezes, a pessoa fosse ajeitar a máscara, tá? Não levasse mais a mão próxima à Arroba. boca, né? Acabasse correndo mais riscos de se contaminar do que se estivesse sem máscaras. E agora parece que essa orientação mudou, mas ainda gera muita questão, muita dúvida. Então, eu queria que você explicasse um pouco. Mudou? É para usar máscara mesmo quem não tem nenhuma suspeita, né? E por que isso, né? Tá, veja só, a gente inicialmente, a gente tinha a gente ainda tem, na verdade, muito pouca evidência sobre o uso de máscara pela população geral, assim, que está assintomática, que não tem não teve contato com pessoas doentes, enfim. As evidências são pequenas. Só que quando a gente diz que evidências são pequenas, isso quer dizer, isso significa o quê? Significa que você não teve um estudo científico decente, né? Que de fato diga, não, de fato, usar máscara evita morte. Usar máscara evita o contágio. Entendeu? Usar máscara pela população em geral. Não estou falando, obviamente, de quando tem pessoas que estão dentro de ambiente hospitalar, pelo contrário, aí a gente já sabe. Mas estou falando fora do ambiente do espaço de saúde, de que isso daí teria coisa. Agora, é a falta de um estudo. Então, a gente até brinca, diz, ó, a ausência da evidência não quer dizer a evidência da ausência. Não sei se deu para captar. Assim, a ausência de um estudo que tenha evidência científica, que mostre para a gente evidência científica, não quer dizer necessariamente em que ela tenha. É porque a gente só não conhece. Então, do ponto de vista observacional, a gente tem percebido, a China ela recomendou o uso de máscara para todo mundo, e os países da como é que chama? Os países da Ásia, eles têm tido uma resposta mais, vamos dizer assim, tirando o Japão agora que o negócio começou a pipocar, mas a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong e a própria China, eles têm conseguido evitar um pouco essa disseminação e tem alguma coisa relacionada com a cultura do uso de máscara por todo mundo que é minimamente sintomático respiratório. Na República Tcheca, eles lançaram um vídeo lá, uma campanha, até endossada pelo Ministério da Saúde de lá, falando justamente disso, assim, do uso universal de máscaras, ser uma coisa que ajude a evitar a propagação. Por quê? A gente sabe que pessoas assintomáticas e que às vezes nem vão desenvolver nenhum sintoma da doença, como é que se diz? Usando máscara, se usarem máscara, podem evitar de passar para outra pessoa. Então, assim, o importante é que, se for para usar, é para usar todo mundo. Sim. Entendeu? Porque aí um protege, o outro protege também. Então é uma coisa do próprio vídeo mesmo da República Tcheca. Eu protejo você, você me protege. Mas isso não quer dizer que usa máscara e vai para a rua. Não é. Claro. Entendeu? Inclusive a própria República Tcheca, quando fez essa recomendação, disseram, olha, quarentena e máscara só para quando precisar. Sair. Entendeu? Não é assim, vamos todo mundo para a rua, voltar a fazer atividade física, jogar futebol e para aglomeração de máscara. Não, não é. Entendeu? Isso pode acontecer, veja só. Isso pode acontecer para a gente depois que a gente sair do pico da epidemia. Lá na frente, pode ser que a gente tenha mudado uma cultura, como é que se diz? Que mudado uma cultura de saúde nossa pós-pandemia. Eu tenho certeza que muita coisa no mundo vai mudar.
Uma delas é essa questão de uso massivo de máscaras que a gente vai ter para frente, entendeu? Entendi. Eu vou ler algumas perguntas que a galera tá mandando aqui, que a gente pediu, inclusive, gente, mandem questões, tal, que vai ser um momento para tirar dúvidas. Então, ó, tem uma questão que é, quem tem diabetes não pode mesmo sair de casa, doutor, nem ali na esquina? É uma pergunta. Outra pergunta é como se dá o pagamento dos serviços oferecidos pelo sistema privado para o paciente do SUS? Perguntaram aqui, perguntaram, não fizeram um comentário, mas que eu acho que é importante você comentar, que é urgente que haja uma regulação dos leitos de UTI. Grande parte estão no setor privado. Então, apareceram essas duas perguntas, esse comentário, se você puder Então deixa eu tentar. São duas perguntas a princípio. Deixa eu só me recorda aqui, que eu estava mexendo para ver se eu achava aqui, aí eu acabei me desconcentrando na tua fala. uma Um é sobre pergunta, paciente de diabetes, diz aí. isso, se pode, não pode sair na esquina e tal, e a outra é como se dá o pagamento dos serviços oferecidos pelo sistema privado para o paciente do SUS. É a pergunta de Lara, inclusive, do Rio Grande do Norte. Amiga, Tá, querida. veja só. Então vamos começar pela essa questão do diabético, certo? Os pacientes diabéticos, eles têm um risco maior mesmo de pegar a doença, entendeu? Então, assim, é um risco muito maior de pegar. O ideal é que os diabéticos, eles só saiam de casa no último caso, entendeu? Diabéticos, hipertensos, todos eles. E vejam só, viu? A galera fica dizendo, cardiopata, que tem problema no coração. Não é só isso, não. Porque, assim, você colocar a própria hipertensão, que é uma doença leve, que na verdade é nem doença, mas a gente nem considera, eu sou professor de medicina, então assim, a gente nem chama mais hipertensão de doença hoje. Hipertensão a gente chama ela de um fator de risco secundário, entendeu? Então o que seria isso? Ela é uma coisa que 57 milhões de brasileiros têm. Um quarto da população brasileira tem hipertensão, meu amigo. Entendeu? E olhe que eu vi casos de pacientes que só são hipertensos leves terem casos gravíssimos de Covid. Gravíssimos. Um deles a gente deu alta essa semana agora, vai até sair nas redes sociais do hospital da gente lá, que teve toda uma festinha para a saída do cara, tá hoje está fazendo hemodiálise. Saiu da UTI depois de 3 semanas entubado, fazendo 2 semanas, desculpa, entubado, e vai ficar fazendo hemodiálise por um tempão. O rim do cara foi pro saco, entendeu? Então, assim, isso o cara era hipertenso leve. Era atleta, histórico de atleta, assim, se cuidava, tinha 50 anos de idade, entendeu? Não estava na faixa etária de maior risco. Então, assim, Jesse, é assustador essa doença. Essa doença é muito do mal. A gente que é médico intensivista, que a gente já lida com a vida e a morte o tempo todo, a gente olha para essa doença e faz misericórdia, o que é isso aqui, pô? Ele não É, faz a ideia do que fazer, entendeu? A gente sabe que a gente tem que dar suporte. Oi? eu fiquei bem assustada, inclusive, porque assim, tem um monte de gente relatando, né? Jovens, por exemplo, que no início estava isso. A gente não é do grupo de risco e tal, Não é no então. grupo de risco para morrer. É isso que tem que ficar claro para vocês, jovens, que estão assistindo a live do Levante, jovens com X e F, certo? Preste atenção. Vocês têm menos chance de morrer, mas isso não quer dizer que vocês não têm chance de ficar entubado no hospital. Entendeu? Porque o jovem, quando a gente intuba, ele tem mais reserva para resistir a todas as complicações de um procedimento, né? Dos procedimentos de intubação, de passar acesso central, de pneumonia associada à ventilação mecânica, de fazer um choque hemodinâmico, um choque séptico durante esse período que ele vai ficar entubado, intubou, 2 semanas o paciente fica entubado ali, pelo menos. São raros os casos que a gente consegue estubar, tirar o tubo antes dos 14 dias, entendeu? Então, assim, o jovem tem mais reserva para resistir a isso. Os idosos aqui não têm, entendeu? Mas isso não protege um jovem de passar semanas entubado, Aí eu entendeu? ouvi relatos de pessoas jovens, né, que se contaminaram, falando assim, de como que é desesperador a sensação de falta de ar e tal. Então, assim, eu acho que além da gente, tá, pode não ter tanto risco de morrer, tá, mas eu acho que a galera tem que ter noção de que a doença não é uma gripezinha, porque eu acho que no Mas não início é. se disseminou tanto isso, não só por Bolsonaro, mas eu acho que teve muita disseminação de que a dengue mata mais, a influenza também é uma Não, gripe. aí, assim, aí é desonestidade, sabe, Então, Jéssica? assim, teve Porque muita agora, preocupação. essa doença, se você for pegar essa doença, já aqui no Brasil, já chegou, está chegando no patamar de 4 mil mortes. 4 mil mortes, minha filha, já isso, desde que o Covid chegou aqui, já é muito mais do que a gripe mata em um ano, entendeu? Do que essas outras doenças matam em um ano.
Se você for ver, a gente tem um gráfico de quantidade de que as doenças que mais matam no mundo hoje são as doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão, diabetes, as complicações delas, né? Que é o infarto do miocárdio, AVC e tudo mais. Todas as que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis e o que mata no final, que é tanto doenças cardiovasculares quanto os cânceres, certo? Então, nos Estados Unidos hoje, a Covid já passou doença cardiovascular, câncer e tudo. Entendeu? Veja, a Covid está há quantos meses nos Estados Unidos? 1 mês e pouco, 2 meses. Já passou o que essas doenças matam em um ano inteiro nos Estados Unidos. E aqui está no mesmo rumo. Entendeu? Ficar esse tipo de comparação, porque aí as É um pessoas absurdo. relaxam. É coisa de terraplanista. Aí é coisa de Se eu terraplanista. se eu É. pegar uma gripezinha, eu não vou morrer porque eu sou jovem, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas relaxem a quarentena, relaxem os cuidados e tal. Então é muito perigoso. Assim, eu fiquei bem assustada com os relatos. Inclusive Magnus que está em Brasília, né? Que é do Rio Grande do Norte também. Hoje a turma do Rio Grande do Norte tá forte aqui. Mandou como é que foi Magnus mesmo? Meu Deus, eu tô confusa. Ai, deixa eu ver aqui, achar o comentário agora. Não, não foi Magnus, não. É Eula. Eula. Pediu para você falar aqui, Gaúcho, consegue fazer uma comparação do sofrimento dessas pessoas entubadas para a gente ter noção? E também pediram para você comentar aqui as manifestações na porta dos hospitais que tem acontecido. Você fez um comentário no Twitter sobre isso, né? É, e estão perguntando também com relação às pessoas tabagistas. Você poderia falar mais sobre esse perfil? Enquadra-se no grupo de risco? Tá, veja só, vamos lá. Deixa eu só responder uma que ficou atrás da outro bloco ainda que você tinha perguntado, que é como se dá a questão dos pacientes que o plano de saúde vai ter que. Vão ser ou não, os hospitais privados que vão atender pacientes do SUS. Isso já acontece em muitas cidades que não têm leitos de UTI no SUS. Eu morei em Minas Gerais e morei sou pernambucano, trabalhei como médico em Minas Gerais no primeiro ano da minha carreira, depois eu fui fazer minha residência lá em Recife, na minha terra, e agora estou aqui em São Paulo já faz 6 anos. Então eu já trabalhei em 3 estados, aqui no Brasil e já vi isso nos 3 acontecer. Que é o quê? Quando você não tem vaga de UTI, não tem vaga de UTI para os pacientes do SUS, o setor privado ele é acionado pela justiça, na verdade não é o setor privado, a prefeitura é acionada pela justiça quando a família entrava, né, pedindo o leito de UTI para aquele paciente que o SUS estava lotado, a família entrava com a ação na justiça, a prefeitura era obrigada a pagar um leito para o setor privado. E isso agora está começando a acontecer com o Covid, mas não é nem só por conta de justiça, não, que agora não precisa nem da justiça no meio do caminho. Na Amazonas parece que isso aí já começou, como é que se diz? No Ceará deve começar, e informações que eu tive de bastidores é que tanto o Ceará quanto Pernambuco estão preparando, talvez, medidas de estatização ou de regulação única dos leitos. Isso é uma coisa que uma campanha que a Brasco vem endossando aí também, que é de uma regulação única, de que são uma campanha chamada Vidas Iguais, que a vida de uma pessoa que tem plano de saúde, ela não vale mais do que a vida de uma pessoa que não tem plano. Então, que a gente tem uma regulação única e única fila para os hospitais privados e para os hospitais públicos para o acesso ao SUS. Isso não vai acontecer aqui em São Paulo tão cedo. Não tenho essa esperança. Primeiro porque uma coisa adora estar razoável, outra coisa adora virar comunista. Né? Então, aí tem um salto muito grande entre uma coisa e outra. A lista de comunistas tem crescido nos últimos tem crescido. tempos. Acabamos de ganhar mais uma agora, pelo que eu estou vendo, na lista de Mas não vai comunistas. tão longe. Exato. Mas se esse cara entrar, eu saio, viu, da lista. Mas, enfim. Agora, o fato é, Jéssica, que assim, vai ser colocado para a gente aqui no Brasil, eu tenho certeza disso, que vai ser colocado para a gente essa decisão de fazer uma regulação única, sim, dos leitos. E a gente já vem endossando essa campanha no podcast Medicina em Debate, e a Brasco endossa, a Rede de Médicos Populares, que eu faço parte também, endossa isso, e eu acho importantíssimo que os movimentos sociais eles estejam inteirados, e isso daí, para mim, é pauta central. Sim. Isso aí eu acredito que a regulação única de leitos é pauta central, porque ela além de ser uma resposta humana ao que a gente precisa agora para a epidemia, ela coloca o SUS num outro patamar de fato, com o SUS controlar a saúde do país. De que o setor privado não fique cada um no seu quadrado fazendo o que quer. Para você ter uma ideia, faz parte
numa postagem que eu fiz ontem, eu acho, sobre o Nelson Tait, um texto que eu escrevi, que assim, eles estão preocupados com eles estão preocupados com a falta de rodagem de leito dos hospitais privados, de procedimento dos hospitais privados, porque como é que se diz, o pessoal que faz cirurgia estética, cirurgias até eletivas, que não são estéticas, cirurgia que as pessoas precisam, mas que podem esperar, estão perdendo dinheiro. Entendeu? Estão perdendo dinheiro, estão perdendo bastante dinheiro. Tá? Os hospitais privados, mesmo em São Paulo, eles estão com a baixa taxa de ocupação. Por quê? Porque quem é que está muito ocupado? As alas Covid. Quando o hospital é um hospital para coronavírus, aí tem uma parte que está bastante ocupada. Mas teve vários hospitais que abriram muito espaço para a Covid e não teve esse impacto tão grande ainda no setor privado. E aí eles estão querendo retomar as atividades habituais, entendeu? Mas o SUS vai começar a colapsar. Então a gente precisa ter clareza de que isso faz parte da disputa política para esse próximo período, tá? Mas vamos lá, pegando as perguntas. Desculpa, deixa eu só responder. Oi, meu bem? Tabagismo. Estou lembrando. Então, o tabagismo, normalmente, ele não entrava como fator de risco, tá? Não entrava em nenhuma. Eu, inclusive, numa das reuniões que a gente fez aqui em São Paulo, eu até disse ao pessoal, a princípio, o tabagismo não está considerado como fator de risco, apenas o tabagismo, principalmente em pessoas jovens. Estava considerado mais, a pessoa já tem problema pulmonar estabelecido. Então, tabagismo por muitos anos e já tinha o que a gente chama de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Porém, tem alguns estudos que estão associando, sim, um risco maior só pelo fato de fumar. Entendeu? Então, já tem alguns estudos que já estão mostrando isso, um risco maior só pelo fato de fumar. Sobre a questão. Oi, já. Aí, travou um pouquinho. Não, tranquilo. A asma também, você tem um risco um pouco maior, porque lembre que é um problema pulmonar. Não é que você já tem um asma, peguei Covid, vou morrer. Não é isso. Entendeu? Mas é que, de fato, você tem um risco um pouco maior também para essas pessoas que têm asma, porque ela já tem um pulmão que é hiperreativo. E aí pegou uma doença que vai ativar a reatividade pulmonar, aí o bicho pega, entendeu? Então tem essas questões. Mas teve outras perguntas aí que você falou que eu acabei perdendo por conta do. A outra era para você comentar as manifestações nas portas dos hospitais. Que Isso aí, assim, é aquilo que está na postagem. Eu estava saindo de um plantão no SUS ali, indo para 24 horas no hospital privado, fazer 36 horas de plantão na UTI, diretamente com o paciente Covid, e foi uma revolta, assim, sabe? Eu fiz aquela postagem ali no meio de uma revolta, porque é impressionante a gente estar ali dentro, lidando com a doença que a gente não conhece, com a doença que não tem tratamento, que está matando gente na frente da gente, ou quando não mata, deixa a pessoa as pessoas que vão para a UTI, né, claro, pode deixar a pessoa com muita sequela, entendeu? E a galera fazendo carreata, manifestação, dizendo que é vírus chinês, que é uma mentira da mídia e tudo mais, entendeu? Engraçado foi o Mandetta, esse entrou para a política comunista mesmo, que assim, o Mandetta, ele deu entrevista para a Folha de São Paulo, imediatamente depois que saiu aí do Ministério, acho que 2 dias, dizendo a seguinte frase: a Casa Grande não está preocupada porque não, né? A Casa Grande está querendo que a senzala volte a trabalhar. Meu Deus do céu, foi o Mandetta que falou. Impressionante, viu? Mas é isso, entendeu? Então, assim, é isso. Essas manifestações são, coisa da distopia do Brasil que a gente vive hoje, sabe? Sem dúvida. Bom, eu acho que a gente conseguiu mais ou menos assim responder ao conjunto das questões. Espero que a galera tenha tirado um pouco as dúvidas, né, sobre o coronavírus, que tem muita confusão de informações, né? A gente tem um governo federal maluco que está falando que é gripezinha, a gente teve troca de ministério, a gente tem informações diversas sobre qual deve ser o cuidado necessário para não se contaminar e para também não disseminar a contaminação. Então, muita confusão. Eu acho que é importante a gente estar sempre atualizando e sempre informando a Certeza. militância e a galera que tem referência no Levante. Nessa live ela fica gravada por 24 horas, então as pessoas que não assistiram ao vivo podem assistir ainda durante um dia, então a gente tem um acesso muito importante aí no pós-live, né? No caso, nas 24 horas depois que ela fica salva no nosso perfil, vai para o GVT também e tal. E é um momento que a gente acha que é muito importante estar sempre atualizando e qualificando a informação. A gente gaúcho, em outras lives que a gente fez sobre esse tema da saúde, da epidemia e tal, a gente também recomendou canais seguros para a galera se informar. Então, a gente já tinha informado, já tinha indicado o Medicina em Debate
como um desses canais que traz informação segura, que as pessoas podem acreditar no que vem ali para se orientar. Também a rede de médicos populares, a gente sempre indica, o Brasil de Fato. Não sei se você tem alguma outra indicação de fonte segura de informação para a turma estar acessando. Olha, eu acho assim, a gente tem um ranking que está sendo feito de transparência das coisas do coronavírus, né? E aí é das divulgações das secretarias estaduais de saúde. Então, eu sei que, assim, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará e a de Pernambuco, elas estão bem nesse ranking do ponto de vista de transparência. Pernambuco é a líder, inclusive, né? Meu estado, orgulho. Mas aí, assim, essa Secretaria de Saúde, elas têm passado informações, assim, corretas, com segurança, e transparentes em relação à epidemia nos seus estados. São Paulo, infelizmente, não está nem nos 10 primeiros aí desse ranking de transparência. Isso de canais oficiais, porque o Ministério da Saúde agora, a vida está dura, entendeu? O Ministério da Saúde agora, a vida está dura, então não dá para confiar muito nas coisas que vem do Ministério hoje. Agora, a gente tem um youtuber que fala muita coisa interessante, que é o Átila, né, que muitos já devem ter visto aí nas redes sociais. Ele é um cara sério, né, do ponto de vista... É um pouco alarmista, mas ele é sério. Ele é um cara sério, então dá para confiar, sim, nas informações que vêm por ali. E sempre as informações ligadas à universidade. Isso daí sempre, né, as universidades federais, estaduais, elas são informações que são, de fato... Mas a universidade, não é fulano e tal, que é professor de não sei de onde, assim. Não é só isso, não. Tem que ser informações que vêm dos departamentos das universidades. E, óbvio, recomendando aí os canais da gente, o Medicina em Debate. Todos nós da equipe fixa do Medicina em Debate somos médicos, né? Boa parte médicos de família, mas alguns não. Eu sou médico de família e formação, mas eu sou praticamente intensivista. Há 8 anos eu trabalho mais com medicina intensiva. E sou mestre em saúde pública também. E o Pedro, que é clínico, né? Os outros nossos componentes são todos médicos de família e comunidade, que estão na lida, estão no cotidiano da atenção primária também nessa crise. E, como a gente sempre vem recompartilhando pessoas seguras, né, fontes de informação segura pelo perfil da gente no Twitter e no Instagram, tá bom? Tem algumas outras perguntas aqui, Jesse, dá para sair rapidinho aqui. Essa que Tuca perguntou sobre criança. Tuca, criança, a gente muito tem só para pouco alertar. caso. A gente tem 8 minutos, porque senão 8 minutos, senão vai encerrar o Instagram. Bem rápido aqui, fazendo o jogo rápido agora, então, Jesse. Tuca, criança que tem pouco caso, pouco se fala em crianças, é porque criança tem muito pouco caso mesmo, Tuca. Eu trabalho numa das UTIs públicas lá no HC, que é um UTI, inclusive, que tem pediatra de plantão, e eu só vi um caso de criança com a síndrome rara e que já se teve alta. Então, criança, de fato, pega muito pouco essa doença, a gente ainda não entende muito porquê, mas, graças a Deus, as crianças têm menos suscetibilidade, mesmo crianças com bronquiolite, tá certo? A gente não considera a criança com bronquiolite o grupo de risco, porque a gente não considera a criança grupo de risco. Mas que bronquiolite também ela é uma coisa assim, que pode, de fato, a criança ter um pouquinho mais de risco, mas, de uma forma geral, não. Mas é importante tomar os cuidados de quarentena, como todos os outros. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, Clarice, vai estar bem aí. A gente está passando. Vai sim, senhora. Deixa eu ver que tinha mais uma aqui. Também pediram para a gente mandar um beijo para o interior de São Paulo. Beijo pro interior de São Paulo. Beijo pro Nordeste, que eu tô com saudade. E agora que Ontem eu estava assistindo um filme de brega para poder matar minha saudade, porque a gente já não vai. O bom, Gaúcho, é que as lives agora a gente pode assistir todos os nossos cantores preferidos do Nordeste, tudo em live. Já assisti 2 lives de Pablo já. Deixa eu ver aqui. Esse foi a de Tuca. Alguém perguntou de higienização ali, só que eu não estou conseguindo achar a pergunta. Deixa eu ver. Como aqui, em relação a pessoas assintomáticas, como proceder uma vez que elas não sabem? Para além do isolamento e higienização. Não, quem está assintomático, está assintomático. Entendeu? Assim, a questão é, se você teve contato com alguma pessoa com coronavírus, esteve em hospital, tal, assim, respeita a quarentena, anda de máscara e tenha os cuidados de higiene. Se você teve a sorte de ser dos 80% de casos que vão ser assintomáticos ou oligossintomáticos, você vai ter tido a doença, nem vai ter desenvolvido de fato a doença de uma forma mais grave, mas vai ter imunidade depois, teoricamente, né? Porque essa questão da imunidade também está em discussão, entendeu? Mas, de qualquer forma, você tem se teve um caso assintomático, maravilha. É importante só tomar todos os cuidados que a gente já falou.
Lembrança para o pessoal do Medicina em Debate, obrigado. Comparação do sofrimento dessas pessoas entubadas, para a gente ter noção. Rapaz, eu prefiro não falar, porque é muito, o sofrimento é muito grande. A gente teve ontem com um caso de um amigo muito próximo nosso, né, que é da rede de médicos também do Rio de Janeiro, que está internado, e a gente ficou com muito receio dele ser entubado, porque assim, a pessoa é um tubo que entra pela garganta, você tem que ficar sedado, enfim, a pessoa não sente muita dor na hora da intubação, né? Porque a gente seda, a gente faz um coma induzido, mas assim, a gente sabe que é muito sofrimento depois, e principalmente com o que vem depois, né? E dados os riscos que podem ter enquanto no período que a pessoa ficou entubada, entendeu? Então, acho que é isso, né, Jesse? Eu acho que é isso. Tem uma galera gaúcho aí mandando, agradecendo, dizendo que a live foi muito informativa, que foi muito importante, assim. Que bom que cumpriu esse papel, era um pouco nosso objetivo mesmo. Também queria te agradecer, Gaúcho, pela disponibilidade, pela disposição. A gente sabe como deve estar difícil, correria, né, para quem trabalha com saúde, para quem está na linha de frente e para quem, como você falou no início, tem que estar dobrando o tempo de trabalho para cobrir, né, outros colegas que estão adoecendo por causa da epidemia. Então, é um papel assim muito importante que vocês estão cumprindo, mas a gente também sabe como está difícil individualmente para cada um que está tendo que se colocar nessa situação, Sim. né? Então, eu queria agradecer muito por mesmo diante de tudo isso você tirar um tempinho para fazer esse momento de esclarecimento, esse momento de debate político também, né, com a militância, para que a gente possa estar aqui mantendo a quarentena, se cuidando e, quem sabe, aí ajudando de alguma forma vocês, né? Evitando que a epidemia dure mais, que ela se alastre mais. Então, acho que a contribuição mínima que nós podemos dar é contribuir para evitar a disseminação, né? Então, ficar em casa, ficar de quarentena e se É cuidar. isso. É isso, a gente fala isso muito. A gente não é herói, né? Nós que estamos na linha de frente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, a gente não é herói. Os heróis são vocês que estão em casa, seguindo as recomendações da gente esse tempo todo, quase enlouquecendo em casa, mas estão aí fazendo o seu papel. Então, assim, isso aí é uma resposta social. É isso que a gente tem que entender. É uma resposta que a sociedade tem que dar em conjunto. E aí está na melhor hora da gente se provar enquanto humanidade e sociedade junta nesse momento. Tá bom? É isso. Um beijo, Jesse. Obrigada. Um beijo, Levante. Beijo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Valeu, Medicina e Debate também. E, gente, divulga a live, vai ficar salvo. Vou fechar aqui, porque em um minuto o Instagram derruba. Mas divulguem a live para quem não pôde ver ao vivo, assistir nessas 24 horas no GVT e no YouTube. Essa live sobe para o YouTube também, no Levante, tá? Beijo, obrigada, gente. Beijo, valeu. Obrigada, galera, que assistiu também até agora. Beijo. Valeu.